Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Queremos hoje, com toda a igreja, rezar. Hoje é um dia de festa, a dedicação à Basílica do Latrão. Que nós possamos também aprender um pouco mais sobre esta dedicação. Eu gostaria que você também pesquisasse, digite aí no Google sobre a festa de hoje, dedicação da Basílica do Latrão. Aí você consegue ter uma história completa de como aconteceu e como acontece essa dedicação, por que é que a igreja celebra esta data. Então, tema de casa, que você possa procurar também aí no Google e estudar um pouquinho sobre esta festa de hoje. Quero agradecer a você que faz parte desse canal de evangelização, você que curte, você que compartilha, você que é inscrito nesse canal de evangelização, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se. É totalmente gratuito. Basta clicar aqui no cantinho e onde está escrito inscrever-se. Segue os passos, é bem rapidinho. E aí você também pode ativar o sininho para receber notificações, receber mensagens toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo e não ficar por fora de nada. E sempre estar em oração conosco. Será um prazer poder rezar com você. Vamos meditar o Evangelho de hoje? Sendo essa festa, tem um Evangelho também todo especial para meditarmos. O Evangelho é retirado de João, capítulo 2, versículos 13 ao 22. O texto diz assim: Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, a Sagrada Escritura, assim como a nossa vivência diária de oração, são descobertas que vamos fazendo. Muitas vezes você pode ler os textos da Sagrada Escritura, pode meditar o Evangelho, mas com o passar do tempo, você vai descobrindo coisas novas. Não quer dizer que aquilo ali foi acrescentado, mas é que antes você não tinha descoberto. Então, quanto mais nós nos debruçarmos sobre a Palavra de Deus e estudarmos a Palavra de Deus, nós conseguimos descobrir coisas novas. Essa realidade se faz presente também na nossa vida. A gente vai vivendo, vai estudando, vai crescendo, vai se relacionando com as pessoas, mas a gente percebe que com o passar do tempo nós também vamos aprendendo coisas novas. Com o passar do tempo, nós também aprendemos a nos relacionar de uma forma diferente. E aí nós percebemos uma coisa: Jesus não mediu as palavras para expulsar aquelas pessoas que estavam ali no templo, fazendo do templo uma casa de comércio. Jesus preparou um chicote e desceu-lhe a lenha. Expulsou todos do templo, inclusive os animais, que estavam ali também para serem vendidos. Faziam trocas de tudo que é coisa.
Aí você vai dizer, nossa, mas uma atitude tão severa? E eu digo para você, tem situações na nossa vida que é necessário uma atitude mais severa. Olha, Jesus fez um chicote e começou a dar-lhe laço em todo mundo. Que interessante, né? Jesus, esse homem de oração, esse homem voltado para o Pai, sentiu-se necessitado de fazer isso. Você vai dizer, sim, mas é um ato de violência. Mas existem coisas que são resolvidas por palavras. E de repente, quantas vezes Jesus já tinha falado para ele sobre isso? Olha, não façam da casa do meu pai uma casa de comércio. Quantas e quantas vezes Jesus já tinha falado sobre isso? A casa do Senhor é casa de oração. E aqui Jesus estava falando do templo físico, aquele lugar de referência onde as pessoas iam para fazer as suas orações, mas ao mesmo tempo Jesus estava falando da preciosidade que é o templo do nosso corpo. Por isso que o Evangelho termina assim. Aquelas pessoas que estavam ali, os judeus, perguntaram, que sinais nos mostras para fazer esse tipo de coisa? E ele diz, destruir esse templo em 3 dias eu vou reerguer de novo, vou reconstruir. Mas como 46 anos foram necessários para erguer esse templo, agora você está dizendo que em 3 dias você vai reerguer, reconstruir? E Jesus estava falando do templo do seu corpo. E aí quando Jesus ressuscitou, que eles entenderam as Escrituras. Veja, teve que se passar um tempo para que houvesse um entendimento. Então nós temos essas 2 realidades do templo. Templo enquanto espaço físico, onde nós nos reunimos para rezar, mas nós também não podemos permitir que o mal entre no templo do nosso corpo. E assim nós precisamos agir com severidade, se for necessário, para que o mal não entre no nosso coração, para que o mal não habite dentro da nossa casa, dentro do nosso templo. Procure colocar esse filtro nos seus olhos, seus ouvidos, na sua boca, para que nós possamos de fato nos tornar evangelizadores, mas evangelizadores por amor, não por uma obrigação. Nós evangelizamos porque nós amamos. Nós não somos obrigados a evangelizar. Nós evangelizamos porque nós amamos. E é isso que eu gostaria que você também fizesse hoje. Evangelize por amor e não por obrigação. Porque quando nós fazemos as coisas por amor, nós fazemos com prazer. Agora, quando nós fazemos como obrigação, aquilo se torna um peso. Então, repito, evangelize sempre, mas evangelize com amor e não por obrigação. Peçamos a bênção de Deus sobre cada um de nós, nossas famílias, também os trabalhos deste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo e abençoado dia, bom trabalho e até o próximo programa.